amigos! Olá, pessoal do Projeto Acolher, do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estou muito grato e feliz por estarmos aqui em mais uma palestra virtual. Daqui a pouco eu vou estar aí na casa e vamos ter um encontro presencial. Mas nesse momento é um encontro virtual e ficamos felizes de poder materializá-lo na Terra, entendendo que não importa se estamos deslocados fisicamente ou se estamos próximos. O mais importante é a conexão entre almas. É isso que une as pessoas, né? Então, colocando nossas reflexões em uníssono, vamos pensar acerca do tema que a coordenação do Projeto Acolher destinou às nossas reflexões nesse dia. Baseamos aqui no capítulo 9 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos traz um tópico acerca de uma das falas de Jesus naquele sermão magnífico, o Sermão das Bem-aventuranças. Humberto Roden, um grande filósofo, fala, pessoal, que o Sermão das Bem-aventuranças de Jesus foi e segue sendo o maior código de ética que a humanidade já teve acesso. Conquanto não tenhamos até hoje, estamos em 2025, 2000 anos passados desse momento que está inscrito, né, na psicosfera terrena, jamais será esquecido pela humanidade, pois ficou gravado em nossa psicosfera como humanidade. 2000 anos passados, a gente não tem entendido em toto, nos diz Humberto Roden. Ou seja, somos aqueles ainda que estamos na superfície das palavras, tateando o ensinamento, né? Quando Franciscano Xavier nos ensina sempre a fazermos o esforço. Alunos atrasados que somos, a gente tem que fazer o esforço para conseguir sair da superfície das palavras e na essência do ensinamento do Evangelho de Jesus, que é e sempre será, ele mesmo dizia, a grande novidade para os nossos corações aprendizes, né? Às vezes procurava Franciscano Xavier, o maior médium que a Terra já viu, não pela profusão da produção mediúnica dele, mas pela qualidade da alma dele, né? E as pessoas, às vezes, apegadas ao fenômeno, queriam uma novidade. O que os espíritos falaram, aqueles espíritas imperfeitos que querem saber do fenômeno, né? Esquecidos de olhar a implicação moral de ter acesso a esse ensinamento. E eu perguntava, qual é a novidade? Qual é a novidade, Chico? E ele dizia, novidade, filho, é o Evangelho de Jesus, que está na Terra há 2000 anos. Mas somente agora conseguimos tirar da intelectualidade, da apreensão cognitiva e trazer para o terreno dos nossos corações, para a gente conseguir falar, Senhor, entendi. Eu começo a entender, né? O Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, que tem por missão revivecer, trazer revivescência para os ensinamentos crísticos, para a Terra, não é questão de forma, é questão de fundo, né? De entendimento. Nesse sentido, a gente volta então para o Sermão das Bem-aventuranças e pegamos uma das falas iniciais de Jesus, muitas vezes mal compreendida na Terra. Kardec vem nos elucidar aqui no capítulo 9, quando ele fala bem-aventurados os mansos, traduzido em algumas passagens, né? Porque foi do aramaico para o latim, para o grego, para o latim, para chegar nas línguas derivadas do latim, no caso o português. Então, muitas traduções, né? Da fala de Jesus. Mas quando ele fala bem-aventurados os mansos, algumas traduções nos trazem como bem-aventurados os brandos, né? E nesse ensinamento de Jesus, ele fala bem-aventurados os mansos ou os brandos, porque esses herdarão a terra. O conceito de brandura ou de mansuetude na terra, porque nós somos alunos muito atrasados, né? Habitamos um orbe bem atrasado porque somos. Foi muitas vezes deturpado. E a gente achou que manso era uma pessoa que fosse boba, né? Honesto diante do trabalho, não fez nada, é uma pessoa boba. Não. É preciso escalar muito em termos evolutivos para a pessoa, Kardec nos ensina, conquistar o título de ser manso ou ser brando de verdade, né? A mais das vezes, Kardec nos ensina que o que há é a fingida bonomia. Ele nos fala aqui no capítulo 9. Aquele que usa, ele fala, a máscara da persona, mas basta um pequeno arranhão para mostrar quem realmente é, né? Isso é o que acontece no dia a dia. Ou aquele que ainda não amadureceu o suficiente para ter clareza de que ele deve sim, consoante o ensinamento também de Jesus, saber o que ele quer. Por isso que a fala de Jesus é se o seu falar, sim, ou não. Então, quando o espírito sabe com clareza o que ele quer, o seu sim, não, e ele tem segurança e tranquilidade disso,
Ele começa a avançar na direção da mansuetude, que é uma conquista espiritual, que não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. André Luiz nos ensina. É uma conquista da alma, a brandura, a mansuetude reais. É aquele que conquista um lugar que a gente chama de céu, porque compreendemos com Kardec que o céu e o inferno não são lugares, não são locos para onde a gente iria, né? Se a gente fosse jogado, lugares nos quais a gente se sintoniza por escolha da nossa própria alma, né? Então são estados vibratórios da alma. José de Menezes, por meio da fala linda, inesquecível, da psicografia incrível de Divaldo Franco, diz assim, para a gente perseverar no bem, nesse caminho mesmo de mansuetude, como uma conquista, né? Para a gente asseverar nossas escolhas lastreadas no bem, no que é bom, verdadeiramente bom, porque só assim a gente conquista um céu, porque onde estaremos em quaisquer dos dois lados da vida, Bezerra diz. Que a vida é uma só, que se espraia lindamente dos dois lados, né? Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados, mas a vida é a mesma. Então Bezerra fala, lastreie suas ações no bem, haja no bem, naquilo que é verdadeiramente bom. É somente assim que você vai conquistar, em qualquer face da vida, um lugar chamado consciência tranquila, que é o céu possível, o melhor céu para nós todos. O Bezerra nos faz lembrar que o lugar chamado céu é o lugar daquele que mantém a consciência tranquila. E nesse caminhar, há várias conquistas virtuosas, né? Até chegarmos nesse paradigma da consciência tranquila. Um deles é a mansuetude, ou a mansidão, né? A brandura. Na escolha íntima, para que aquele que está fora demonstre aquilo que está dentro, né? E aí, de maneira bonita, aqui no capítulo 9, o espírito Hahnemann, que é o fundador da homeopatia, aqui na Terra, desse vertente da medicina, conhecedor profundo, né? Mais ainda quando desencarnou, porque ele começou a compreender a etiologia das doenças, que se baseiam sempre em deficiências do espírito, todas elas, né? Não importa se é viral, se é bacteriano, se é autoimune, sempre são necessidades da alma, ou de aprendizado, ou de expurgar, ou porque não conectou muito bem, sempre tudo se origina na alma, né? Tudo se origina no ser. E o Hahnemann fala que a mansuetude ou a brandura, como quisermos considerar, são conquistas tão inalienáveis do espírito, patrimônio dele verdadeiro, esse verdadeiro patrimônio, né? Que Jesus nos ensina, que a traça não corrói e que o ladrão não rouba, que passa a ser seu, né? Onde você está, na matéria fora dela, é seu patrimônio. O Hahnemann fala que é uma conquista tão inalienável que um espírito brando, no sentido, não é bobo, pessoal. A gente precisa avançar disso, compreender que conquistou essa virtude de manter a consciência tranquila e, portanto, ele está tranquilo e sereno. É difícil, porque mais das vezes estamos temerosos, com raiva, movimentados por energias densas, né? Mas se a gente consegue ir para esse lugar que é o céu, conquistamos esse lugar tranquilo. E aí pode estar como foi em volta. O Hahnemann fala que quando o espírito alcança essa virtude, não é que alcançou o céu, aqui Bezerra nos convida, não. É um patamar, conquistando virtudes. Uma que é muito valiosa, que é a brandura. Ele fala, quando conquista, o espírito pode até reencarnar num corpo colérico. O que seria um corpo colérico? Porque há carga genética em nós, né? Então, se, por exemplo, eu herdo DNAs de pessoas que são nevrálgicas, eu carrego esse DNA comigo, mas ele fala, não importa. Não importa, porque é o espírito que comanda, é o espírito que domina. A moderna medicina já começa a vislumbrar essa luz quando estuda a epigenética, né? E começa a ver que nem sempre o DNA é ativado. Em dois irmãos, a reação é muito diferente, porque o espírito age sobre a matéria o tempo todo. E o Hahnemann, o pai da medicina, espírito, nos ensina isso aqui no capítulo. Conquistar isso, esse lugar de brandura, de mansuetude, que não se confunde com uma pessoa que fosse boba, né? O adjetivo que eu consigo encontrar nesse momento é esse, né? Que a gente fala assim, a pessoa boba, pessoa mansa, não é isso não. Não é isso não. Tem que conhecer a história. Se ele não está expondo o ponto de vista dele, não está conseguindo se manifestar, está deixando que os outros abusem dele, ele precisa avançar no entendimento de que ele é um espírito criado por Deus, dono da própria vida, que tem direito ao seu querer. E aí o seu falar, né, na sua conquista, há de ser o seu ensino não violento, uma conquista. Mas se ele já conquistou isso, ele está no lugar dele de tranquilidade, ele avançou da gente. Nós é que não entendemos. Conquistar esse lugar, para chegar nesse lugar, é muito importante a vigilância e a oração, que Jesus nos ensina.
né? A vigilância permanente dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas escolhas terrenas. Especialmente porque a matéria densa, né, da Terra, a psicosfera densa da Terra, de um orbe atrasado como nós, nos arrasta. Nos arrasta. Temos a tendência a ir no efeito manada, com multidão. O que todo mundo faz, o que todo mundo quer, todo mundo faz assim, cuidado. Não esquecer, como Emmanuel nos ensina em Religião dos Espíritos, que foi a multidão que crucificou Jesus. Então não esquecer disso. O que todo mundo faz não é o que você vai fazer. Se a sua consciência, lembra? O seu céu íntimo, pessoal, inalienável, não chancelar. Então vigilância nas escolhas, no seu querer, no seu pensar que é seu, que lhe pertence, e diante do qual responderemos no tribunal da própria consciência, né? Nunca culpabilizar o outro, por causa do outro. Não, fui eu, porque eu sou dono do meu destino. O arbítrio livre nos é concedido sempre e nunca nos é tirado. Se a gente erra em algum momento da nossa caminhada e começa a errar muito, feio bastante, ferindo o outro e consequentemente nos ferindo, a espiritualidade reduz a nossa capacidade de ação. Por óbvio, por misericórdia, inclusive a nós mesmos, né? Se daria uma chave de um carro para uma criança? Jamais, não tem condições. É a mesma coisa. O nosso livre-arbítrio vai sendo reduzido se a gente erra muito, mas nunca retirado, porque a alma é dona de si. Quando Deus nos cria simples e ignorantes. Ignorantes porque a coisa a ser aprendida é ignara, né? Não sabemos. E simples porque nos cria lindos. Leonardo da Vinci fala que o suprassumo da felicidade, da beleza é a simplicidade. Se precisar enfeitar muito, 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 é feio. Que o simples que é o bonito. Quanto mais simples, mais bonito. Ele dizia isso. Então, quando Deus nos cria lindos. Para uma caminhada que nos pertence, né? Não vamos abrir mão disso. Portanto, a vigilância nos ajuda a observarmos as escolhas que estamos fazendo, pelas quais responderemos, se ruins. E teremos o galardão, se positivas. Tudo nos pertence. Tudo pertence ao Espírito, né? Então, a vigilância, conforme Jesus nos ensina, e o Mestre ensina assim mesmo, vigiar e orar. Olhar e orar, né? Olhar e orar. Olhar para si mesmo, não é para o outro, né? Não é vigiar a vida do outro, já a si. A sua própria conduta, as suas escolhas, o tempo todo, para não escorregar. Porque por isso que Emmanuel falava, né? Cuidado, falava pro Chico, no final da vida. A possibilidade de escorregar pode estar no final, quando você menos espera. Manter a vigilância. Manter a vigilância. E a oração? Quando eu penso na oração como instrumento para nos ajudar a desenvolvermos mansuetude, porque é um aprendizado, né? E há de ser uma conquista, difícil, não é fácil. Nunca mais vou analisar essa palavra, fulano é manso, nunca mais, tá? Alguém conquistar esse lugar de ser manso, ou brando, se a palavra manso te incomoda, porque às vezes tem dentro de você muitas vozes falando alguma coisa, troca por brando, pra gente compreender, para alguém chegar realmente nesse lugar e falar, como Hahnemann nos ensina aqui, conquistou a brandura para si, uma conquista incrível do espírito, não é fácil não. Para chegar nesse lugar, muita vigilância e oração. Quando eu penso na oração, eu me lembro sempre de Francisco de Assis, né? Essa alma que conquistou esse lugar, né? Brando, manso, por natureza. Não sou eu que estou inventando, não. Basta olhar a biografia dele que a gente vê o quão brando foi, né? Para ilustrar esse episódio, eu gosto sempre de rememorar um momento em que Francisco de Assis, essa alma incrível que brilhou na Úmbria, a pedido do Cristo, né? 1000 anos depois da vida de Jesus, 1000 anos mais um pouquinho, desce essa alma luminosa, que Divaldo Franco diz que é o próprio João Evangelista, né? É o mesmo Espírito. Jesus pede para ele, Jesus aparece para ele em pessoa e fala para ele reconstruir a igreja dele, que estava muito destruída, né? Devido às nossas ignorâncias humanas, que são absolutamente materialistas e falaciosas e viciosas, né? E Francisco de Assis, então, após achar que ele tinha que refazer a igrejinha de São Damião, lá em Assis, ele entende que a igreja que o Cristo queria era a estrebaria que ele quer ter no coração de cada pessoa. Ele começa a viver, né, para reconstruir como ele podia essa igreja no coração de todos aqueles a quem ele tivesse acesso. Tem um episódio dele que me rememora quão brando, quão mansa essa alma foi, né? Na Terra exemplificou isso pra gente. A alma no sentido de espírito encarnado, né? Tem um episódio na biografia dele em que ele andava numa picada, era uma estrada vicinal, né? No interior, assim. E tinha chovido muito lá na Itália. Então tava muito lamaçal no caminho. E aí ele ia com o Egídio, que é um dos primeiros freis que compôs a ordem com ele. E aí o frei, Egídio que depois narrou esse episódio, eu tô na biografia dele. E aí você já escorregou e caiu na torceira. Uma torceira de espinhos. Um roseral com espinhos, né? E aí na compleição de um homem, né? Grande,
Ele caiu no torceral e entortou completamente o torceral, né? Devido ao peso dele. Mas também ele vivia na mendicância, né? Caridosa. Ele usava uma roupa muito fina. E ele se machucou todo, sangrou todo. Então, quando ele se levantou, ele estava muito ensanguentado nos braços, especialmente, né? Olha o que é uma alma mansa, que não é uma tola. Pessoal, eu juro a vocês que eu vou levar milênios, uns 10 milênios, eu acredito, eu vou colher, para entender uma alma desse tamanho, pra tentar me aproximar de uma alma desse tamanho. Mas a gente pega como exemplo o que Cristo mandou pra gente, né? Ele vira pra torceira de espinho lá, que o feriu todo, e diz, porque ele enxergava Deus em todas as coisas, em todas as pessoas, porque tudo é criação de Deus, né? Porque em Deus movemos. Ele disse, desculpe-me, espinheiro, meu amigo, porque se eu não tivesse caído sobre você, você não teria me ferido. Se eu não tivesse te ferido, você não teria me machucado. Vejam o que é a mansuetude naquele coração, né? Entendeu que a violência do outro significava um processo de aprendizado para ele. E sem que ele soubesse nada, ele já pede desculpa pelo incômodo que ele tinha causado, né? Isso é a mansuetude. Manter a consciência tranquila, né? Ele não houvera se machucado, é verdade. Mas ele pensava, talvez eu tenha ferido. Essa passagem me lembra Emmanuel ensinando ou lecionando a Chico. As pessoas falam que não existe Chico Xavier sem Emmanuel, mas a gente sabe também que Emmanuel não teria a profusão de ensinamento que ele teve sem Chico, né? Ele encontra as duas almas lindas do Cristo, né? No livro Amor, publicação da SEAC junto com a FEB, uma parceria dos dois muito recente, tem alguns anos já essa publicação, que são mensagens e histórias do Chico ainda não publicadas. Tem uma mensagem, um relato do Chico, que ele contou na SEAC, que Emmanuel falou, que ele contou para Emmanuel o tanto que ele sofria, né, ataque das pessoas, dos encarnados mesmo, muitos espíritas. Vejam que a obsessão entra dentro do nosso movimento, assim, porque devido à nossa invigilância, né? E aí ele fala pro Emmanuel, né, que estava sofrendo muito ataque naquele momento, muito doloroso, muito doloroso. E Emmanuel falou, enquanto você estiver sofrendo ataque e você estiver sentindo dor, estarei com você. Eu não ficarei se você atacar. E um convite para ele se manter na mansuetude. Entende o que é ser manso? É isso. É compreender que ele sai dali para o céu, que é a conquista dele. Cada pessoa constrói seu próprio céu, ou não, né? O que a gente vai perguntar é o que a gente tem construído pra gente. Bem, voltando a Francisco de Assis, essa alma que exemplifica pra gente mansuetude, eu gosto de lembrar dele porque ele deixa pra gente uma oração. Então, quando a gente lembrar de Jesus falando vigiai e orai, olha, observa, medita sobre a sua conduta. Não deixa solto, não. Não deixa a carroça vazia, não, que achando a gente se perder na terra, tresmalhar como ovelhas que somos, né, de Jesus, e perder o valor de uma encarnação, existe, é real, tá bom? Então, olhar e orar. Aí eu gosto de lembrar Francisco de Assis, que diz assim, na sua oração da serenidade, tá bom? Porque a serenidade é um caminho para conquistar a mansuetude. Então, assim, quando você orar, todos os dias, pede a Jesus, que é seu mestre, seu amigo, coragem, muita coragem. É preciso coragem, tá, pessoal? Para combater o bom combate. Para a gente vencer o lado sombra que ainda habita em nós, em todos nós que estamos na Terra, e fazermos o que tem que ser feito. Porque muitas vezes é mais fácil a gente se omitir, mas a omissão é um grave erro, né? É mais fácil a gente se deixar levar pelo que os outros pensam, pelo que os outros acham, e junto com a maioria, cuidado, tá? Manter a consciência tranquila é falar não, mesmo que todos falem sim, se a sua consciência disser que vai falar não. E o contrário, falar sim, mesmo que todos falem não, se a sua consciência disser que é para falar sim. Então, ele pedia para Jesus e nos ensina, peça coragem. Coragem para fazer o que tem que ser feito, para cumprir, dar conta do labor, do seu trabalho, até o último dia da sua vida na Terra. Porque todo dia é importante, todo dia é valioso. E não tem nada banal na Terra, tá bom? Não tem uma hora banal, não tem uma escolha banal, não tem uma palavra banal, presta atenção. Basta uma escolha equivocada, pessoal, uma, pra gente bagunçar um planejamento encarnatório, se enrolar todo, ter que reencarnar para corrigir aquilo, olhar depois pro nosso plano encarnatório e falar, o que eu fiz? Basta um momento de cegueira, um momento de vigilância, pra gente se equivocar e comprometer um trabalho grandioso. Então, coragem. Coragem para fazer de maneira correta o que tem que ser feito na sintonia com as esferas superiores. Tá bom? Ele pediu, Senhor, coragem. Para eu fazer todo dia o que tem que fazer. Mas pediu também, Senhor, dá-me paciência
para aquilo que eu não devo fazer, que eu até gostaria, mas não consigo. Porque muitas vezes na Terra a gente até queria, né? Mas tá fora do nosso alcance. Às vezes não temos condições, não temos capacidade, sozinhos não conseguimos, às vezes dependemos da escolha do outro, da decisão do outro para aquilo, e nós não podemos ter nenhuma interferência sobre a escolha do outro. E nem expectativa, porque a escolha do outro é do outro. Eu posso ter a expectativa sobre mim mesmo, sobre minhas decisões, minha escolha, minha caminhada, com vista ao meu céu. Né? Então ele pediu também, Senhor, dá-me coragem para fazer o que eu tenho que fazer. E paciência para aceitar com muita resignação aquilo que foge do meu controle. Aqui no capítulo 9, Kardec nos ensina que uma das conquistas da mansuetude, dessa virtude, passa também por angariar no coração outras virtudes, que são a paciência e a resignação. É só aquele que desenvolve em si a paciência e a resignação de compreender que ele não pode tudo, que ele não vai dar conta de tudo, é que ele consegue ser manso de verdade, ser brando de verdade. Não manso ou brando como uma palavra que caiu no cotidiano das pessoas sem valor, mas brando de verdade, como aquele que é aprendiz de Jesus de verdade. Esse aprendeu, está aprendendo, paciência e resignação. Para se já se pedia, Senhor, dá-me coragem para eu lutar o bom combate todos os dias. Combater o bom combate todos os dias. Senhor, dá-me paciência para eu compreender que tem lutas que não valem a pena ser lutadas. Que eu vou me desgastar e não obterei o resultado que a minha consciência diz que deveria ser. Senhor, me afasta dessas, me dá paciência e compreensão para compreender que há momentos simplesmente que a gente deve levantar as mãos e falar, não quero mais, para mim não dá mais, eu vou até aqui. E com tranquilidade no coração, sem omissão, que a omissão é uma falha grave, mas mantendo a consciência tranquila, de fazer o que é certo, de andar de maneira reta, para a gente conquistar o nosso céu. Após pedir isso, é a oração da serenidade, tá bom? Pra gente um dia conseguir ser manso, um dia. Vai levar muito tempo, eu sei, mas é preciso começar. Os nossos irmãos budistas falam que para assumir o Ojifuji, aquele bonito que tem lá nos cartões postais do Japão, é preciso dar o primeiro passo, certo? Então ele dizia, coragem para o bom combate, paciência e resignação para aquilo que não é, que eu não vou conquistar nessa vida, talvez em outra, talvez algum dia, não nesta vida. E por fim, Senhor, dá-me sabedoria. Sabedoria é um atributo das almas evoluídas. O espírito, quando evolui, quando evolve, ele desenvolve duas grandes asas. Emmanuel nos ensina, pessoal, lá na obra O Consolador, tá bom? Uma é a da sabedoria. A sabedoria é muito mais do que conhecimento. A gente é tão atrasado aqui na Terra que a gente confunde. A gente já acha que a pessoa tem muito conhecimento. A pessoa sábia. Não, ela tem muito conhecimento. Ela angariou uma intelectualidade avançada. Agora, se ela transmutar o conhecimento em ação, a partir do seu conhecimento, um olhar vigilante sobre a sua conduta para fazer as melhores escolhas e aprender com os próprios erros, porque erraremos. Os espíritos que chancelam nossa reencarnação sabem que a gente vai errar, porque a gente entrou num homem atrasado, a gente vai errar, é natural. Mas quando a gente aprende com os erros, não repete mais os erros, a gente já começa a desenvolver essa asa. Por isso que os espíritos nos ensinam lá no livro dos espíritos, que no nosso nível evolutivo, o conhecimento precede o amor. O amor tá asa. Por que o conhecimento precede? Porque eu começo a conhecer, e aí Jesus nos ensina, né? Conhecereis a verdade vos torna livres. Livres de quê? Do outro? Não. Das minhas escolhas equivocadas. De mim mesmo. Por isso também a gente fala, pessoal, na casa espírita, quanto mais conhecimento, presta atenção. Maior conhecimento, maior cobrança. Quanto mais você sabe, mais você será cobrado. Por isso, maior conhecimento, maior condição de ter resposta adequada, ética, correta, digna, entenderam? E é isso. Então, avança dessa forma. Avança com, Emmanuel nos ensina, para desenvolver uma asa que a partir do conhecimento vai nos dando escolhas acertadas. No erro, acerto, na reflexão, medite, tá? Não se deixe levar, não se deixe levar pelo outro. Depois você não vai responder pelo que o outro disse, mas pelo que você achou que era, quando a gente voltar para casa, porque morreu e volta para casa. A partir dessas escolhas, a gente vai desenvolvendo essa asa linda, que é a asa da sabedoria. Só que já viram um borboletinho com uma asa só? Não voa, né? Fica girando todo o próprio eixo. Precisa desenvolver a outra, que é a asa do amor. Essa asa é a asa linda. Com as duas asas a gente se liberta. Que bonito! Da ganga da matéria, do círculo das reencarnações compulsórias, expiatórias, que tem nos prendido há tanto tempo, jungido tanto tempo no solo terreno, no lamaçal da terra, né? É preciso desenvolver essas duas asas. Na oração, a Presidência nos ensina a pedir
para Jesus nos ajudar a amadurecer a sabedoria. A partir da coragem de agir, da paciência de não agir, porque às vezes será necessário não fazer, né? E especialmente ele fala, Senhor, dê-me todo dia coragem para fazer, para lutar no bom combate. Senhor, dê-me todos os dias paciência e resignação para aquilo que eu não devo fazer. Mas acima de tudo, Senhor, dê-me sabedoria para eu distinguir uma coisa da outra. Quando eu devo ir, Senhor, e quando eu não devo ir. Quando eu devo lutar, Senhor, e quando eu devo recuar. Quando eu devo aceitar para mim esse bom combate. E quando eu devo entender, Senhor, que essa luta não é para mim, que não é onde Tu queres que eu esteja. Ao adquirir sabedoria cada vez mais, pessoal, estaremos onde Jesus quer que estejamos. Se tiver dúvida, na oração, coragem, paciência, sabedoria, Jesus, diga-me, mestre, dos nossos corações. Senhor, o que queres que eu faça? A fala de Paulo de Tarso é a fala profundamente sábia que pode nos guiar. Dirigir-se a Jesus, nosso maior amigo, e falar, Senhor, o que queres que eu faça? Quero encerrar nossas reflexões de hoje, pessoal, lembrando-nos de uma alma trabalhadora, né, de Jesus, e que leciona de maneira linda a mansuetude, para a gente entender que ser manso não é ser bobo, como o vulgo ou a multidão poderia pensar, né? Cuidado com a multidão, a mais das vezes está equivocada. Lembra de Emmanuel, né? Diz que foi a multidão que absorveu Barrabás. Então, cuidado com a multidão. Quero lembrar de uma alma profundamente mansa e linda que nos leciona ainda hoje. Joana de Cusa, a nossa Joana de Ângeles, né? Que o Oswaldo Franco fala que é o mesmo espírito. Na sua encarnação como contemporânea de Jesus, né? Cristã, encontra-se com Jesus, relata as dificuldades da vida pessoal. Jesus fala para ela, persevera no bem. É a marca, né, dos trabalhadores do bem, é a perseverança. Outra virtude a ser conquistada, são muitas, né? E Joana permanece perseverando, permanece como cristã, embora esposa de um romano, que é o Cusa, por isso Joana de Cusa, as mulheres pegavam o nome do esposo, né? Por isso, e ela permanece. Só que ele era romano e tinha uma patente, ele não era cristão. E ela era uma senhora da sociedade. Só que quando ele morre, ela havia derrocada de tudo que ela havia construído. Essa história é verídica, está narrada na obra Boa Nova, onde o irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, nos relata episódios e nuances da estada de Jesus entre nós, né? São histórias que ficaram gravadas, pessoal, na psicosfera da Terra. E os espíritos superiores conseguem vislumbrar o episódio e narrar pra gente. Joana seguiu como cristã, né? O esposo morreu e veio para ela derrocada material. Atenção, não se apegue, tá? Aquilo está à sua volta. O que está à volta é imaterial e impermanente, porque a impermanência é uma marca dos orbes expiatórios como nós. Tudo passa aqui na Terra, passa de uma mão para outra o tempo todo, e tudo, como diz Emmanuel, vira pó. Ele fala isso lá em Fonte Viva, para a gente não ficar pegado, né? E ela veio derrocada material. E como ela precisava sobreviver e cuidar do filho, ela é levada a trabalhar como empregada doméstica na casa de outras cidadãs romanas que descobrem que ela é cristã e acabam entregando-na, né, para as autoridades romanas, e ela vai para o circo de Roma. E vai ser presa ao madeiro num determinado dia, no entardecer, junto com o filho, porque essa era a diversão da mediocridade humana naquele momento, né? Ninguém vai dizer que a humanidade não evoluiu. Evoluímos a passos lentos, é verdade, mas já evoluímos, né? Já tivemos até esse momento de ver irmãos nossos morrerem e gargalharmos como sociedade atrasada. Né? E ela vai para o madeiro com ele. E aí, nesse momento que ela está no madeiro, porque ela era uma cidadã romana, conquanto cristã, debaixo dela as madeiras, né, para pegar fogo nela e no filho, o soldado romano anda até a fogo com a tocha, cumpre uma obrigação romana e pergunta a ela se ela abjurava aos ensinamentos de Nazareno, naquele momento, para ela ser libertada, porque ela tinha esse direito por ser romana. Pessoal, nesse momento eu acho que o que mais doeu na Joana, presumo, por ser mãe, foi a fala do filho. Foi para ela, abjura, mãe. Abjura por mim, que sou teu filho. Joana olha para o filho, Humberto de Campos fala, vê o coração atravessado com uma lança de dor, presumo que deve ter doído mais do que o fogo, né? Porque ela sabia que o destino dela é o destino do filho. Mas ela diz que não, porque ela coloca, como Kardec diz aqui na obra, o valor espiritual acima do valor material. Essa é a marca do espírito superior. Ele compreendeu que os mansos vão herdar a terra, como diz Jesus na parábola, na fala das bem-aventuranças, mas a terra renovada, né? Essa será dos mansos, com certeza. Ela olha para o filho e fala, cala-te, filho,
Até Jesus, que não tinha erro nenhum, sofreu na terra. Que dirá de nós? Vira pro soldado e fala: pode atear fogo. Em mim e em meu filho. Para os olhos do mundo era uma lança boba e tola, né? Um espírito grandioso, de um espírito que a gente vai demorar muito tempo, viu, pessoal? Fala por mim, para alcançar. O soldado era uma gargalhada, ignorante que ela, tola. Devia achar que era uma boba, né? E fala para ela: foi só isso que seu mestre te ensinou? A morrer queimada? E deixar seu filho morrer queimado também? Aí fala: não, soldado. Meu mestre me ensinou, acima de tudo, a vos amar. Que o amor seja o archote de todos os dias. No nosso projeto, fora do nosso projeto, na nossa vida. Se pautarmos as nossas escolhas com base no amor, sempre citaremos, sempre, sempre. Mas o amor que vem do Cristo, aquele sem prurido de matéria. Jesus nos abençoe, hoje, também amanhã e sempre. Obrigada, pessoal.